Você com certeza já ouviu essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas o que isso tem a ver com as disciplinas do terceiro período? Não deixe de assistir esse vídeo até o final e você vai saber. Olá pessoal, eu sou Angélica Paz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é aspirante no curso Técnico em Química ou quer saber mais sobre essa área, não deixe de conferir esse vídeo até o final, porque hoje eu vou compartilhar com vocês tudo sobre as disciplinas do terceiro período do curso Técnico em Química. Lembrando que eu já tenho aqui outros vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre as disciplinas do primeiro período, do segundo período, e também tem um vídeo bem especial que eu falo de forma geral tudo sobre o curso técnico em Química, então modalidades, duração e muitas outras coisas. Se você quiser conferir, eu vou deixar por aqui pelo card. E então vamos para o vídeo de hoje. No terceiro período, nós temos no total 6 disciplinas. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira disciplina que eu vou falar mais para vocês é sobre a disciplina Relações Humanas e Trabalho. Então você pode parar e pensar, não tem nada a ver com química, né? Na verdade não tem nada a ver com química, mas é uma disciplina muito importante porque, além de trabalharmos com reagentes, vidrarias e dentro de um laboratório, nós trabalhamos com pessoas e é muito importante saber lidar com elas. Então essa disciplina nós estudamos sobre a comunicação nas organizações, sobre a liderança, estudamos também até sobre marketing. Estudamos sobre a questão da ética, da moral. Então é uma disciplina que puxa mais para o lado da humanas, área de gestão, mas é uma disciplina fundamental para a formação como técnico em química. A próxima disciplina que eu vou comentar é a disciplina de análise orgânica. Então, segunda disciplina, análise orgânica. Uma disciplina bem interessante que eu super gostei de cursar. Mas o que essa disciplina estuda? Então, basicamente, nós estudamos os compostos orgânicos, mas não como na química orgânica, onde o objetivo principal é estudar os compostos, a sua estrutura, a sua reação, mas na análise orgânica nós estudamos formas de identificar os compostos numa amostra, extrair esse composto e purificar. Então, nós estudamos muito sobre cromatografia gasosa, cromatografia líquida, que são técnicas de análise instrumentais. Se você ainda não tem noção, nunca ouviu falar sobre isso, não se preocupe, porque no curso você vê isso de forma bem detalhada e eu posso trazer também outros vídeos mais específicos sobre isso. Mas o foco da análise orgânica é estudar essas técnicas de extração, identificação e purificação de compostos orgânicos. Também nós temos aulas experimentais, então essa não é apenas uma disciplina teórica, mas também prática. A identificação é feita basicamente pela espectroscopia, que é outra técnica instrumental de análise, que também nós estudamos de forma bem específica na análise orgânica. Então, mais ou menos se ensaia, você pega uma amostra e quer saber o que tem nessa amostra. Então, a espectroscopia lhe dá a resposta muitas vezes. Vemos também as técnicas de purificação, então cristalização, destilação simples, destilação fracionada, testes preliminares para saber, será que esse composto está puro? Será que eu só tenho realmente esse composto que eu queria extrair? Então normalmente isso é feito pela medição do ponto de fusão, ponto de ebulição, que basicamente é como se fosse a expressão digital de um composto químico. Nenhum tem um ponto de ebulição igual ao outro. Então, depois de identificar com as técnicas espectroscópicas, depois de extrair, purificar, a gente faz a questão da comprovação. Será que é mesmo esse composto? Normalmente o ponto de fusão é feito e assim é verificado se ele foi realmente purificado ou não. Então, durante o curso, nós não temos especificamente uma disciplina chamada eletroquímica, que com certeza você já ouviu falar no seu ensino médio, ou se não, ainda vai ouvir falar. Mas nós temos uma disciplina chamada corrosão e tratamento de superfícies, que basicamente é uma disciplina que estuda os fundamentos da eletroquímica. Então, nessa disciplina, nós estudamos a eletroquímica, que basicamente é o ramo da química que estuda os processos de oxidação, de redução que os metais sofrem. Então, nós estudamos sobre os processos, as classificações, os mecanismos de corrosão. Nós estudamos sobre os processos de passivação, que basicamente é quando você quer proteger um metal, uma superfície metálica em detrimento de outra, você precisa usar técnicas para que isso possa ser realizado. Com certeza você já ouviu falar sobre galvanização.
galvanização basicamente é um método de passivação onde nós aplicamos uma camada de zinco ou ligas de zinco em uma superfície que queremos proteger, né? Uma superfície de outro metal. Então, nós estudamos todos esses aspectos referentes à corrosão das superfícies metálicas. É uma disciplina bastante teórica, lembro bem que as aulas todas eram com slides, mas porque realmente tem muita teoria nesse grande ramo da eletroquímica, da corrosão das superfícies metálicas. Mas por que é importante estudar sobre isso? Na indústria química, nós temos vários equipamentos, vários instrumentos que são feitos de metais. Nós temos as tubulações, por exemplo, e também, claro, que depende da instituição, do seu professor. Tivemos aulas práticas, eu lembro que eu tive aula prática, que consistia basicamente em determinar as ligas metálicas. Nós fazíamos testes com reagentes, né? Normalmente os ácidos, com ácidos sulfúrico, clorídrico, enfim, para determinar o tipo de metal que estava, presente em uma liga. Então foi uma disciplina bem proveitosa, eu gostei bastante. A próxima disciplina que eu vou comentar é sobre a disciplina que consiste basicamente naquela frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é a disciplina de operações unitárias. Uma disciplina que, se você assistiu o vídeo número 1 dessa série que eu falo de forma geral sobre as disciplinas, eu disse que era a disciplina que não tinha nada a ver, que você pode pensar técnica e química, estudar sobre operações unitárias, mas com disciplina muito importante se caso você quer seguir a carreira na área química. Eu, por exemplo, hoje curso engenharia química e essa disciplina de operações unitárias basicamente é engenharia química pura. Mas o que estudamos nas operações unitárias? Bom, com certeza você sabe que numa indústria química nós temos o quê? Processos onde a matéria-prima entra e o produto final é destinado ao consumidor. Para que esse produto seja transformado, seja produzido, é necessário passar por vários processos, por várias operações que são chamadas de operações unitárias. Mas que operações unitárias são essas? Eu consegui encontrar aqui a matriz da disciplina e eu vou ler para vocês mais especificamente. Então, nós temos aqui, na verdade, o conteúdo programático dessa disciplina. Fundamento das operações unitárias. Regime de processo, força motriz, cálculo de fração molar e mássica, processos contínuos em batelado. O que quer dizer isso? Porque você pode colocar toda a carga, todo o reagente de uma vez para que em um só processo ele seja processado e transformado no produto, ou pode ser feito isso tempos em tempos. Então, um processo contínuo ou um processo em batelada que ocorre com um certo tempo de separação. Balanço de massa de energia em equipamentos, técnicas industriais de separação, filtração, decantação, centrifugação, flotação. Aí vamos especificamente para as operações unitárias: evaporação, cristalização, secagem, destilação, desintegração. Nós vimos também sobre a questão da simbologia de instrumentos e equipamentos. Como assim? Se você lembra, se você assistiu o vídeo anterior, onde eu falo sobre as disciplinas do segundo período, nós temos a disciplina de mecânica dos fluidos. E também nós vimos que na mecânica dos fluidos nós estudamos, por exemplo, os acessórios que são utilizados nas tubulações, as válvulas, os visores de níveis. Então aqui na operações unitárias nós estudamos detalhadamente, nome por nome, tipo, para que é utilizado, e são muitos. Vimos também sobre medidores de temperatura, de pressão, vazão e nível, né? O princípio, tipos, funcionamentos e uso. Basicamente, é todo esse processo de saber o que ocorre dentro da indústria química, o passo a passo para que um produto possa ser formado, que nós estudamos na operações unitárias. Então, o foco da disciplina é que o estudante ele saia sabendo fazer um balanço de massa, um balanço de energia. Mas o que é isso? Com certeza você já fez o balanceamento da reação química. Nós sabemos que temos os reagentes, que ao passar pelo processo, eles são transformados em produtos. Mas na vida real, como isso acontece? Dentro de um equipamento chamado reator químico. E nesse reator, os reagentes entram, ali ocorre o processo e os produtos saem. Mas será que todo reagente ele é transformado em produto?
Não. E o balanço de massa consiste justamente isso, identificar as frações que entrou, as frações que saiu, o que reagiu, o reagente em excesso, o que não conseguiu reagir. Enfim, nós estudamos a quantidade de massa que entra no reator e a quantidade de massa que saiu desse reator. Isso também pode ser levado para as outras operações unitárias, não só para um reator químico. Operações unitárias é uma disciplina que vai lhe dar a base caso você queira cursar engenharia química ou química industrial. Tanto é que na engenharia química nós estudamos 3 operações unitárias. Operações unitárias 1, 2, 3, ou seja, de forma muito mais específica. Outra disciplina muito importante, que basicamente ela é a essência do curso, é a disciplina Processos Químicos Industriais. Nela, nós estudamos especificamente sobre os processos produtivos de toda e qualquer indústria química que você possa imaginar. Nós estudamos sobre o processo produtivo na indústria de óleos e gorduras, cosmético, indústria farmacêutica, de tintas, de fertilizantes, de cloro, de álcalis, que são substâncias básicas, como por exemplo a soda cáustica. Nós estudamos também sobre o processo produtivo de vidro, de cerâmicas. Então, nós estudamos basicamente sobre todos os processos produtivos que existem. E, além disso, nós estudamos sobre o tratamento da água e, ainda referente aos processos produtivos das mais variadas indústrias que eu citei, nós estudamos as matérias-primas envolvidas, além do processo produtivo, e também, não menos importante, a legislação que rege tal produto, ou seja, a legislação que rege a indústria em questão. Existem normas que são estabelecidas pelos órgãos competentes que devem ser obedecidas. Então é importante também o conhecimento dessas legislações, que não são definitivas, sempre passam por mudanças. Por fim, nós temos a disciplina de microbiologia geral e aplicada, que é aquela disciplina mais voltada que lembra a biologia. Então nós estudamos sobre como se portar dentro de um laboratório de microbiologia, as técnicas de preparação de meios de cultura, estudamos sobre o funcionamento, a fisiologia dos organismos vivos, como bactérias, fungos. Temos uma aula bem específica de fungos. Estudamos sobre conduta, de como se portar dentro de um laboratório de microbiologia. Estudamos sobre os diversos equipamentos utilizados nesse laboratório, como o autoclave, que especificamente nós vimos apenas nessa disciplina, sobre o seu uso, sobre o funcionamento, que ele é muito utilizado no processo de esterilização das vidrarias, por exemplo. E estudamos também sobre procedimentos básicos de análises microbiológicas. Então, nós estudamos a análise microbiológica da água. Estudamos também, ainda em termos de bactérias, a diferenciação, por exemplo, das bactérias gram-positivas, gram-negativas. E além das análises microbiológicas em água, nós também estudamos sobre análises microbiológicas em alimentos. E é muito legal a aula prática, nós levamos alimentos e fazemos lá as determinações, as análises para verificar se há ou não contaminação por micro-organismos. Essa é uma disciplina que nós temos basicamente metade da carga horária prática e metade da carga horária teórica. Nós temos muitas aulas experimentais, fazemos análise de água, de alimentos, como eu falei, também fazemos preparação de meio de cultura, a forma de respicagem, de aumento de massa celular. Nós também aprendemos a utilizar o microscópio, a observar colônias. Também temos um aparelho que é utilizado para medir as unidades formadoras de colônia. Então, nós também temos essa aprendizagem em termos de equipamentos utilizados em laboratórios de microbiologia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que de certa forma esse vídeo tenha te ajudado a conhecer mais sobre as disciplinas do curso técnico em química. Tentei ao máximo destrinchar cada uma para que você possa saber o que você vai estudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, ativar as notificações e até o próximo vídeo.